A polícia brasileira na Berlinda. Por um lado, ela é acusada de matar muita gente. Por outro, de não investigar adequadamente os crimes. Eu vou fazer um pequeno deslocamento aqui na nossa discussão, que até agora tratou principalmente dos dados sobre vítimas. Eu vou fazer um deslocamento para discutir a questão da autoria. Então, para tratar a questão da autoria, em qualquer país do mundo, você se baseia na investigação policial. Porque é a investigação policial que produz o esclarecimento do que aconteceu, a elucidação do crime. Ocorre que nós, no Brasil, não temos dados sobre autoria. E se essa comissão, a meu ver, pode cumprir um papel importante, particularmente importante nessa área, está exatamente em vincular a discussão do assassinato de jovens com a falta de dados sobre autoria. Esse é um ponto fundamental. E, evidentemente, que essa falta de dados decorre da baixa taxa de elucidação de homicídios. O fato é que a polícia brasileira enfrenta uma grande quantidade de homicídios, uma grande quantidade de crimes violentos no cotidiano, né? E não é capaz, nas condições atuais, de dar conta disso. Então, como ela não dá conta disso, nós não temos realmente dados. Professor, tem uma taxa de elucidação de crimes de homicídios no país? Não tem. Nós trabalhamos com vários estados, trabalhamos com 5 estados. Em média, com exceção de Brasília, a taxa de elucidação não chegava a 15%. Variável de um estado para outro, mas não chegava a 15%. O problema é que essa polícia ela tem que fazer investigação, tem que tomar depoimento, tem que ter cartório, tem que fazer um inquérito, ela está fazendo coisas demais. A ela caberia exclusivamente fazer a investigação. Caso da Polícia Civil. Da Polícia Civil. Ela tem que fazer só a investigação e as pessoas confundem inquérito policial com investigação. Quem faz a investigação no mundo inteiro é a polícia. A investigação é um trabalho técnico, de produção de provas, de evidências empíricas que possam servir de base para uma acusação. A polícia brasileira ela não faz só a investigação, quando faz. Ela também produz um relatório juridicamente orientado, que é o inquérito policial. Então, ela toma depoimentos dentro da delegacia, depoimentos que são registrados com fé pública, em cartório, sem a presença de contraditório, portanto, sem a presença de qualquer produção de provas opostas àquela, como ocorre em outros países. O Ministério Público vai repetir tudo outra vez, vai repetir toda a tomada de depoimentos para poder dar validade jurídica, judicial a eles, né? Já que supostamente a tomada de depoimentos na delegacia não vale nada, né? Repete-se tudo outra vez. Então, isso leva a uma lentidão enorme e uma burocratização enorme no processo judicial brasileiro, né? E mais, o delegado tem o poder de indiciar, o que significa dizer que ele substitui claramente aquilo que em outros países é feito por um juiz de instrução ou pelo Ministério Público. Então, é muito complicado mexer nisso, porque isso mexe em poder, mexe em relações de força. Por outro lado, a questão da desmilitarização. A polícia militar, ela não fazia policiamento ostensivo, ela era uma força auxiliar, ela era chamada para manutenção da ordem pública, ela começa a fazer policiamento ostensivo durante a ditadura militar, isto é, a partir de 1969, 70, né, e não saiu mais. Ora, com isso nós passamos a ter 2 polícias, uma polícia que fica nas ruas e outra polícia que não tem nenhuma relação maior com a primeira, que é encarregada da investigação. Evidentemente que isso não pode dar certo. Em vez de o Brasil se debruçar sobre o aumento de penas, e se as penas são de 20, 30, 40 anos, o Brasil tem que se debruçar sobre o problema da quantidade de crimes que nunca são esclarecidos, particularmente crimes de homicídio. Nós verificamos que a única área em que nós sabemos alguma coisa de autoria é quando o homicídio foi praticado por um policial
supostamente no cumprimento do seu dever. No Rio de Janeiro, nós tivemos mais de 10 mil mortos em uma década de civis suspeitos mortos pela polícia, supostamente em confronto legal. A comparação entre o número de civis mortos pela polícia e policiais mortos em serviço mostra uma assimetria extraordinária. Ninguém deseja que os policiais sejam mortos, evidentemente, mas essa assimetria nos deixa... nós estranhamos isso, porque ou os suspeitos, ou os civis mortos, são absolutamente incompetentes no uso daquelas armas poderosas que eles têm, né? Ou então nós estamos assistindo, em uma parte ponderável desses casos, a uma política de extermínio e de execução. Nós não podemos também garantir nada, porque o Ministério Público também não fiscaliza a atuação da polícia nesse caso, e nós não sabemos efetivamente quantos desses casos se deram, em que condições e qual foi a dinâmica do crime. Nós temos realmente um problema sério no Brasil com a letalidade policial. Nós somos provavelmente o país no mundo cuja polícia mata mais gente, né? Os números são tão elevados que, às vezes, quando a gente apresenta no exterior, as pessoas dizem, não, tem um zero a mais, 2 zeros a mais, porque as pessoas não acreditam que esses sejam números de pessoas mortas pela polícia. E isso, infelizmente, não gera uma reação nem do poder público, nem da sociedade como deveria. Mas é inaceitável que pessoas sejam mortas pela polícia sem uma investigação sistemática. Dentro desse contexto, o que a gente precisa para tentar reduzir a violência e os homicídios contra jovens? Primeiro, diagnosticar os problemas. Tudo bem, Marcelo, então vamos fazer um diagnóstico? Vamos, mas com que informação, com que qualidade? Os dados que eu apresentei aqui são a exceção da exceção. Não tem dados, os dados que existem são raros e poucos e de qualidade muito questionável. É muito comum nós, pesquisadores, solicitarmos acesso à informação e simplesmente não é dada essa informação. Eu acho que a CPI atual poderia, com base no seu poder, né, que a CPI tem um poder de investigação, requerer dados que os pesquisadores não têm conseguido obter e colocar esses dados à disposição de todos os pesquisadores que queiram trabalhá-los. A ideia da CPI ela é importante, é necessária, porque ela vem exatamente nessa perspectiva de ser mais um instrumento para contribuir com a reflexão. Para a luz disso tudo, né, Lindenberg, a gente lutar pelo caminho mais adequado para reverter isso. Agradeço aos convidados que iniciaram conosco hoje este trabalho. A fala de cada um servirá de base, não é, de matéria, será uma matéria-prima na orientação daquelas informações que nós precisamos construir. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar www.senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.